Crash Bandicoot 2, considerado o melhor jogo da franquia mesmo após 20 anos. Sério, eu não queria repetir franquia de uma vez aqui nesse canal, porém tem um assunto nesse jogo que eu queria falar já faz um bom tempo. E essa é a melhor oportunidade é para ser gravado uma review do primeiro título. Então, sem delongas, vamos começar essa análise logo. O principal motivo de eu ter gravado essa review do Crash 2 foi pelo fato de, quando eu participava de fanbase de Crash lá no Facebook, o título era endeusado e considerado melhor por quase todos daquele grupo. E na minha cabeça, na época, eu sempre considerei o Warped, em questões de termos técnicos, o melhor da franquia. E um dos argumentos que eu vi o pessoal falando é como o sistema de viagem temporal e fases de veículos deixaram o Warped um jogo inferior aos anteriores. E agora, como um adulto, eu ter jogado Crash 2 100%, eu posso afirmar que eles estavam certos. Mas calma, você é fã do Warped, Tensante, talvez não fã de Titans, vou explicar em detalhes o porquê ele é o melhor da franquia, e claro, não contarei o Crash 4 It's About Time, por fato de eu não ter jogado ele. Os outros jogos principais da franquia eu vou contar nessa análise. E bem, vamos apontar os motivos. Jogabilidade. Então, vocês lembram sobre a jogabilidade lenta e travada que tinha no primeiro título? Então, eles consertaram, e muito. Tanto que eu morri muitas vezes nas primeiras fases, pois eu estava acostumado com a jogabilidade lenta do primeiro título. Eles só não aumentaram a velocidade, como também a precisão, e adicionaram novos movimentos. Movimentos esses que se mantiveram na franquia até os dias atuais. Nesse jogo também que é adicionado o sistema de RP Rooms, algo muito inovador e divertido na época, que no entanto se tornou um repetitivo nos próximos jogos. Apesar de que tentaram mudar o título, todos reclamaram, né? De verdade, esse jogo, apesar de não trazer um grande espírito de aventura como no jogo anterior, ele traz uma diversão inexplicável. É sério, quando eu tentei completar 100% em Crash 1, tinha fases tão maçantes e insuportáveis que eu esperava uns dias só pra criar coragem e voltar a jogar o jogo. Algo que não ocorreu quando eu joguei Crash 2. Eu me diverti do começo ao fim e não se tornou uma experiência desgastante. E por falar em 100%, eu finalmente consegui entender o sistema para pegar todas as gemas desse jogo, que no Crash 1 ainda é algo impossível para mim. Eles ainda mantiveram aquele sistema de gemas coloridas e assim, só mudando que eles colocaram umas fases extras escondidas para pegar todos os cristais, e sério, alguns chegam a ser óbvios como esse das negras. Porém existem alguns como esse aqui onde você precisa cair no buraco, em que o risco lá caiu, que chega a ser muito ridículo. E o pior ainda é esse onde você precisa pular em uma planta carnívora para chegar na fase bônus. Se é uma revista tutorial, você vai achar isso por um tudo acaso, o que um mês para completar 100% pode se tornar 3 ou 5 meses para pegar na raça. E como eu sou um cara que não gosta de exploração, é muito improvável que eu vou ficar 5 meses só para fazer 100% de um jogo. Mas tem uns que gostam, né? Então isso não se torna um problema para eles. Passando um pouco para frente, tivemos os chefes dos jogos, que sinceramente tiveram uma melhora muito significativa. Tivemos também ótimos personagens novos que se tornaram um grande marco na história, como o T-Tag, N-Gin, a Coco, que não é um chefe, mas teve sua introdução aqui, e os Commando Brothers, que foram completamente abandonados após esse jogo. F para os nossos saplings favoritos, se aqui alguém gosta deles. As lutas se tornaram mais desafiadoras e mais divertidas, além de os personagens terem ganhado um maior carisma, já que eles não eram muito frequentes na história. Cortex, Coco e Onigin conversam com a gente através de hologramas pelas RP Rooms. Claro que não é tão bom como as velhas cutscenes, mas não chega a ser ruim não. Também, pelo menos, era muito melhor que no Crash 1, onde a história era quase inexistente. Como eu acho que já falei todos os termos técnicos de jogo, irei contar a história e a evolução que ele teve comparado ao primeiro título. O jogo se passa um ano após os eventos de Crash 1. Inicia com uma cutscene mostrando Cortex sem ninguém no espaço, falando sobre os cristais que o Cortex acabou encontrando por um acaso ou por ter caído no dirigível do primeiro jogo. E ninguém fala a Cortex que ele tinha achado um cristal Messi, porém necessitava dos cristais escravos para ativar o seu poder. E todos eles estavam na Terra. E como o Cortex perdeu todos os seus aliados no jogo anterior, ele disse que vai precisar da ajuda de um inimigo. É sério, eu curti bastante essa introdução inicial. Claro que não chega a ser 10 vezes melhor que a história do primeiro título, mas não chega a ser mais interessante que o anterior. Após essa cutscene aparece Coco, a nova personagem e irmã mais nova de Crash, e o Crash na cena. Coco pede para o Crash pegar uma bateria para o seu computador, e após ele ter explorado um pouco a ele acaba sendo abduzido por um portal e acaba parando na primeira Warp Room do jogo. Cortex explica a Crash que tinha mudado de lado, e que precisava coletar 25 cristais para impedir que a Terra fosse destruída, mas como já sabemos era totalmente o oposto. Então, Crash se encarrega de coletar todos os 25 cristais. Porém, se caso você pega uma gema no caminho, aparece um holograma do Nibril, dizendo que você precisa coletar todas as gemas para impedir Cortex. Aí você fica nesse meio, onde você coleta tanto os cristais como as gemas, sendo as gemas opcionais nesse jogo. Enquanto isso na história, o Nibril manda alguns vilões, como o Reaper Who, Commando Brothers, o T-Tag para impedir que Crash avance entre as Warp Rooms, porém Crash derrota todos eles sem problema, e chega até a quarta Warp Room. A Coco avisa nessa quarta Warp Room sobre os planos de Cortex, e o que faz o Cortex mandar o N-Gin para tentar pegar os cristais de Crash. O N-Gin é derrotado, e para pegar os últimos cristais, Cortex tenta fugir para sua nave, e você acaba tendo uma luta espacial com ele e vence. E após completar isso, você finaliza o primeiro jogo. Mas se você for um cara corajoso e coletar todas as gemas, tanto as coloridas como as cinzas, você consegue o final verdadeiro, onde o Nibril usa o poder das gemas para destruir a nave do Cortex.
Claro que o final verdadeiro não é algo incrível, porém já é muito melhor que aquele urubu do primeiro jogo. Eu gosto muito mais de ter finalizado esse jogo, sinceramente, do que aquele primeiro que dá até ânsia só de pensar. Crash 2 é um ótimo jogo que superou todos os aspectos do seu antecessor. Melhorou a jogabilidade, gráficos, desafios e chefes. Foi uma evolução muito grande comparado ao primeiro jogo ao segundo, porém não tanto o segundo jogo ao terceiro. E sim, como jogo de plataforma e ação e aventura, eu considero esse o melhor de toda a franquia. Pelo menos até eu jogar o It's About Time. Quem sabe um dia. Opa, finalizando mais um vídeo aqui, e esse era o assunto que eu queria falar sobre esse clássico do PlayStation 1. Uma experiência muito boa para quem nunca jogou nenhum título do Crash. Espero que vocês vejam a análise do primeiro título e deixem o like aí para me ajudar. Até mais.